Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila, buscadora de certidões históricas aqui na Itália, e hoje nós vamos falar sobre a retificação de documentos na Itália para o processo de cidadania italiana. Mas para entender bem esse assunto, gostaria que você imaginasse uma situação aqui comigo. Consegue pensar em como era o processo de registro civil nos anos 1850 e início de 1900? Tudo feito de maneira manual, sem nenhum tipo de corretor ou verificação. Imagina! Agora imagine um italiano nessa época, chegando pela primeira vez no Brasil, se registrando na saída do porto. Consegue visualizar o choque cultural, tanto para ele, que estava ali tentando falar os seus dados pessoais corretos, quanto para o escrivão que estava ali registrando a sua chegada. Pois é, exatamente. Muitos nomes aportuguesados e muitas divergências de grafia. E é por isso que temos a retificação para documentos de cidadania italiana. Fique comigo que nos próximos minutos falarei mais sobre o assunto. Primeiramente, vamos entender o que significa retificar um documento. A retificação de um documento consiste em um procedimento legal para a correção de certidões civis, sendo elas certidões de nascimento, casamento, óbito, que possuem dados incorretos. A relação direta com o processo de cidadania italiana, por sua grande maioria, vem de erros durante transcrições equivocadas dos registros originais quando houve o desembarque do cidadão italiano no Brasil, e que esse foi o nosso exercício lá no início do vídeo. A retificação de documentos é feita no cartório onde foi emitida, sendo necessário apresentar documentos pessoais comprovação das informações a serem corrigidas. A retificação é crucial para o processo de cidadania, porque ela corrige e dá sentido cronológico àquilo que é a comprovação do direito à cidadania italiana, que é justamente a transmissão geracional pela linha de sangue. Tantos documentos ligando gerações e gerações até o ancestral italiano. Imagina só, um italiano nascido em 1856, onde se deve comprovar uma linha de descendência de mais de 150 anos. Pois é, manter uma quantidade enorme de documentos, manuscritos interpretados por outras nacionalidades não é fácil sem nenhum erro. Vejamos agora as principais informações que são retificadas. Nome e sobrenome, nos casos onde foram traduzidos, transcritos em outra grafia ou se foi adotado outro nome ou sobrenome. Locais, deve ser verificado se todos os locais onde os familiares nasceram, casaram e faleceram coincidem em todas as certidões e se estão na grafia correta. Datas, dia, mês e ano de nascimento, casamento e óbito precisam estar iguais e corretos em todas as certidões, isso é muito importante. Nacionalidades, tanto nacionalidades quanto naturalidades devem ser verificadas e corrigidas onde se faz necessário. Como acontece então o processo de retificação de documento? Bom, para a realização do processo de retificação em si, existem duas formas: a via extrajudicial e a judicial. Eu vou falar um pouquinho sobre essas duas. Então, a via extrajudicial. A via extrajudicial é o processo realizado diretamente em um cartório de registro civil, sendo o erro a ser retificado se for evidente e de simples correção, o mesmo será realizado no cartório através de um processo administrativo de forma rápida e também de baixo custo. Via judicial. Essa via pode acontecer quando o documento a ser realizado a retificação seja recusada pelo cartório devido à sua complexidade ou à comprovação duvidosa da veracidade. Para esses casos, a retificação judicial é o caminho a ser percorrido, exigindo uma representação legal de um advogado. Outro aspecto sobre retificação é como é feita a comprovação de informações incorretas. Exatamente. Não é suficiente dizer que está errado. É necessário que se comprove por meio de documentos esse erro.
E eu te convido a dar uma conferida em nosso artigo de retificação de documentos na Itália, que lá elencamos quais são os tipos de documentos utilizados para realizar cada tipo de comprovação e também como funciona o processo. São dicas valiosas, hein? Nós vamos deixar no link da descrição. Agora, falando de riscos e consequências de uma falta de retificação de documentos, por inúmeros motivos é bastante comum que incoerências das mais variadas formas sejam encontradas nas certidões de registro civil, que devem ser apresentadas para o processo de cidadania italiana. E esses erros, infelizmente, podem ser verificados somente após os documentos em mãos. Porém, não realizar essas retificações e seguir o processo de cidadania desse modo pode lhe trazer algumas dores de cabeça, consequências e podem custar caro ao requerente, como por exemplo o deferimento negativo do processo ou até mesmo o alongamento dos prazos. Por isso, é importante de extremo valor considerar uma assessoria jurídica para te auxiliar, visto que a análise feita por esses profissionais se baseia na legislação italiana, que justamente dá o direito à cidadania italiana e tem por objetivo minimizar os riscos durante o processo. Isso pode passar uma tranquilidade essencial para o tempo de espera no processo. E agora eu te convido a deixar o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhar e comente aqui abaixo que será um prazer te responder. Então até a próxima, arrivederci!